Os instrumentos ópticos são utilizados no nosso cotidiano e baseiam-se nos princípios da óptica para permitir, facilitar ou aperfeiçoar a visualização de determinados objetos, que vão desde seres minúsculos, como alguns tipos de bactérias, até enormes planetas e estrelas. Existe uma infinidade de instrumentos ópticos. Podemos citar o microscópio, o telescópio, os projetores, lupa, câmera fotográfica, óculos e etc. As peças fundamentais que compõem a maioria desses instrumentos são os espelhos e a lente. Uma lente é todo o sistema óptico constituído por três meios homogêneos e transparentes, pelos quais raios luminosos atravessam para formar a imagem do objeto, sendo que as fronteiras entre cada par sejam duas superfícies esféricas ou uma superfície esférica e outra plana, as quais são chamadas de face da lente. Há dois tipos de lente, convergente e divergente. Em uma lente esférica com comportamento convergente, ou seja, positivo, a luz que incide paralelamente entre si é refratada, tomando direções que convergem a um único ponto, semelhantemente a um espelho côncavo. Se classificam em lente biconvexas, lente plano-convexas, lente côncavo-convexas. Em uma lente esférica com comportamento divergente, ou seja, negativo, a luz que incide paralelamente entre si é refratada, tomando direções que divergem a partir de um único ponto. Seu funcionamento é semelhante a um espelho convexo. Se divide em três: lente bicôncavas, lente plano-côncavas, lente convexo-côncavas. E o prisma é o dispositivo óptico que pode se decompor à luz solar. Os espelhos são caracterizados por possuírem superfícies polidas que refletem luz. São exemplos de espelho: uma colher, um espelho de retrovisor, calotas de rodas, uma concha de metal polida. Os espelhos são classificados em espelhos planos e esféricos. Espelho plano é uma superfície polida plana. O espelho plano forma imagens virtuais que formam atrás do espelho. Espelho esférico é uma calota esférica de superfície polida. Pode ser côncavo ou convexo. Nos côncavos, a face refletora é interna e nos convexos, a face refletora é externa. Máquina fotográfica é um instrumento óptico que projeta e armazena uma imagem sob um anteparo, e funciona de forma semelhante ao olho humano. Trata-se de uma câmera escura com orifício. No oposto ao orifício é colocado o filme fotográfico, uma película sensível à luz ou até mesmo um dispositivo semicondutor, no qual será projetada a imagem captada e ficará gravada. Baseia-se no princípio de que um objeto visto através de uma lente convergente, a uma distância maior que a distância da mesma, produz uma imagem real invertida, e mais ainda, seu tamanho é inversamente proporcional à distância foco-objeto. A lente, ou sistema de lente integrada, recebe o nome de objetiva. Existem componentes básicos que todas as câmeras fotográficas possuem, não importando se são digitais, analógicas ou simples. Esses componentes são o corpo da câmera, a estrutura básica para a instalação dos demais componentes. Sua função é impedir a entrada de luz, a não ser aquela refletida pelo assunto, que deve passar pela abertura da lente. Objetiva, que é um conjunto de lentes que tem a capacidade de formar, através de leis físicas específicas, uma imagem nítida de um determinado assunto num ponto qualquer. Diafragma é uma estrutura que se encontra no interior de todas as objetivas e tem o papel de controlar a quantidade de luz que passa através dela. Obturador é um dispositivo mecânico que controla a quantidade de luz que incide no sensor através de uma cortina. Ao acionar o disparador, o obturador permite que a luz passe e seja captada pelo sensor digital ou pelo filme. Visor é a parte da câmera que nos permite ver a cena que vamos fotografar, e varia segundo o tipo de câmera. Se falarmos de uma SLR, Single Lens Reflex, o visor é uma pequena janela na qual, através de uma série de lentes e espelhos colocadas estrategicamente, pode-se ver a cena exatamente como ela será fotografada, pois os raios de luz são provenientes diretamente da objetiva. O sistema de visão de uma câmera SLR tem o sensor. O sensor, assim como o filme fotográfico, é o local para onde se direciona toda a luz recolhida pela objetiva, onde pixels sensíveis à luz captam a cena. Podemos simplificar uma máquina fotográfica como sendo basicamente uma câmara escura de orifício. Porém, no lugar do orifício é colocada uma lente convergente, na face oposta à da lente está fixado o filme fotográfico sensível à luz. A lente objetiva da máquina possui um mecanismo que faz com que essa lente se aproxime ou se afaste do filme, a fim de que a imagem do objeto seja nítida nele.
Ao processo de aproximação ou afastamento da lente, damos o nome de focalização. Essa focalização é feita da seguinte forma: se o objeto estiver afastado da lente, ela deve estar bem próxima do filme, e vice-versa. Quando se dispara a máquina, o diafragma se abre por uma fração de segundo, permitindo a entrada da luz e a sensibilidade do filme. O que diferencia um tipo de máquina fotográfica de outra é a simplicidade com que desempenha sua função. Os filmes fotográficos também foram se aperfeiçoando e, no século XX, na confecção de filmes fotográficos começaram a ser utilizados sais de prata, como o cloreto, iodeto e principalmente brometo de prata. Esses grãos são depositados sobre uma lâmina de celulose e gelatina que forma o surte do filme. As máquinas expõem rapidamente o filme à luz incidente em seu interior. Quando a luz incide sobre o filme, sua energia é absorvida pelos grãos de sais, sensibilizando o filme. Depois, por meio de reações químicas, a imagem invertida é gravada no negativo. Depois disso, por equipamentos ópticos, é invertida, ampliada e fixada em um papel. O produto final é a foto impressa. Nos filmes coloridos, o processo é o mesmo, com uma única diferença. Eles são dotados de 3 camadas de diferentes sais de prata, sensíveis separadamente à luz de cores azul, verde e vermelho. Atualmente, nas máquinas fotográficas digitais, o processo de captação da imagem é parecido, só muda a superfície onde a imagem é gravada. Há uma placa coberta de circuitos eletrônicos em vez de um filme fotográfico. A luz é projetada sobre essa placa com fotossensores, que transformam a luz em eletricidade. Ou seja, a luz é gravada eletronicamente, e um chip embutido transforma as informações eletrônicas em dados digitais. Cada um desses circuitos forma um pixel, e juntos eles formam a foto. Quanto maior o número de pixels sobre a superfície de captura, maior a definição da imagem. Transformando em sinais elétricos, a imagem já é digital, e nesse formato ela pode ser projetada, tratada digitalmente e ser impressa em papel. Instrumentos de projeção são os instrumentos que se caracterizam por formar uma imagem real que pode ser projetada em um anteparo, como por exemplo uma tela. São exemplos de instrumentos de projeção a câmera fotográfica e os projetores. Projetores são dispositivos que projetam a imagem de objeto real sobre uma tela que pode ser visualizada por vários espectadores. Eles são constituídos por uma lente convergente à objetiva, a qual fornece a imagem real, invertida e maior do objeto. Em sua constituição, há ainda um espelho côncavo que é colocado atrás da lâmpada do projetor e é utilizado para melhor iluminar o objeto e minimizar as perdas de energia luminosa. Projetores de slide. O funcionamento do projetor de slide conta com uma fonte de luz que, ao ser ligada, a luz atravessa o slide e posteriormente a lente projetando uma imagem ampliada na tela. Para entendermos como é formada a imagem do slide na tela, utilizamos 2 raios de luz. Partindo de uma das extremidades do slide, um raio luminoso paralelo ao eixo principal, ao ser refratado pela lente, passará pelo foco da lente. Já outro raio de luz que incide na lente, passando pelo vértice da lente, não sofrerá desvio. Os raios vão se encontrar num ponto da tela, o que acarretará no cruzamento dos dois, formando a imagem. Os retroprojetores utilizados nas salas de aula apresentam um funcionamento semelhante ao projetor de slides, porém com algumas diferenças, pois neles, após a luz refratar na lente, um espelho plano reflete a imagem. Como está disposto de forma inclinada, ele inverterá a imagem projetando-a de forma correta. E também é utilizado um dispositivo plástico, no qual são colocadas as transparências, denominando lente de Fresnel. Projetores cinematográficos. Os componentes básicos de um projetor cinematográfico são uma fonte luminosa, lentes e uma garra que irá puxar o filme. O filme a ser projetado na tela é constituído de uma sequência de quadros transparentes, os quais mostram imagens em diferentes posições. O projetor cinematográfico conta com um obturador, que corta o feixe de luz quando ocorre mudança de um quadro para o outro. Não ocorre projeção nesse instante. Porém, esse corte do feixe de luz não é percebido pela visão humana, pois mesmo apagando a luz, a imagem persiste na retina, ou seja, ocorre o tempo necessário de troca do quadro. A esse fenômeno é dado o nome de persistência das imagens, que é uma característica da visão. A imagem projetada na tela será imóvel, mas quando um quadro é visto, o outro ainda está em nosso olho. Assim, parece que a vemos em movimento. Há uma pequena diferença entre projetores de slide e os cinematográficos, que é o fato de, no projetor de slides, a imagem formada permanece em repouso e, no cinematográfico, apresenta movimento.